Graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma leitura de terça-feira. Estamos lendo Romanos de carreirinha. Logo, logo a gente termina. Já estamos lendo bastante tempo, desde o começo. A intenção era ler um capítulo por dia, só que um capítulo por dia fica muito longo. E o vídeo muito longo, às vezes, foge um pouco a atenção, foge um pouco o foco, entendeu? Então a gente tenta manter o foco. Às vezes é necessário pegar uma parte do capítulo, mas o importante eu tento zelar, que é pegar o texto completo. Pego um título, né? Venho com o texto completo. Enquanto não termina o texto, também não termina a leitura do dia. Agora estamos no capítulo 11, do versículo 25 ao 36. Isso, exatamente, do 25 ao 36. Aqui Paulo, que escreveu aos Romanos, está terminando de falar a respeito de Israel, o fato de Israel não ter crido em Jesus, o fato de Israel estar na desobediência, o fato de Israel ter ciúme da gente, o fato de Israel ter, de certa forma, uma raiva dos gentios que aceitaram Jesus. Porque a gente está desfrutando da herança deles por graça. É como uns filhos que receberam os presentes dos pais, só que os filhos não quiseram o presente, rejeitaram o presente. Os pais pegou o presente, então eu vou dar para aquelas crianças ali, que antes não era filho e se tornou filho. Porque um pai que dá presente a quem? Ao seu filho. Se alguém dá algo de bom para alguém é porque quer aquela pessoa bem. Ou seja, nos adotou como filhos. E eles ficaram com ciúme. Então Paulo termina aqui, nesse capítulo, em que a gente vai ler do 25 ao 36. Capítulo 11, do 25 ao 36. E vai terminar esse capítulo. Eu gostaria muito também de, no final, passar aqui em Mateus, falar sobre a Cananeia. Alguns já se ligaram do que eu vou falar. Mas aguarde até o final sobre a Cananeia, e você vai se admirar demais. Vamos começar a leitura? Antes de tudo, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus coloque no nosso coração as palavras dele, que nos ajude a praticar. Em nome de Jesus. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, até que todos os gentios ouçam a palavra, até que todos os gentios sejam evangelizados. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Vê só, Deus fez uma promessa por meio dos antigos profetas, por meio de Jeremias, por meio de Isaías e por meio de outros profetas, de que viria um dia em que Deus traria a Jacó a salvação, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Os sentimentos ruins que há no ser humano, a impiedade, a incredulidade, o mal, a desobediência, isso tudo a gente abraçou de certa forma. Quando eu escolho um caminho mau, esse caminho mau vai me afastando de Deus. Aí vem vindo a impiedade, vem vindo a maldade por meio da desobediência. Mas Deus vai e resgata a gente daquele lugar que nós mesmos nos colocamos, no fundo do poço por meio da nossa própria escolha. Quem tira a gente de lá é Deus. Não adianta a gente ficar falando que a gente sai com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios braços. É muito importante a gente ter interesse de sair, com certeza. A gente tem que ter força de vontade para sair, com certeza. Mas quem faz o trabalho principal
é Deus. É igual quem está numa areia mofetiça, é assim que fala, mofetiça, aquela areia que a pessoa vai se afundando cada vez mais, parece que quanto mais se mexe, mais se afunda. Sim, ela sozinha, ela não vai conseguir sair por mais que ela tenha interesse. Aí vem alguém, joga uma corda lá, aí ela segura. A pessoa puxa a corda. Ela, com o interesse dela, ela se esforça em segurar a corda. Mas é quem estava do lado de fora é que salvou ela. Sozinha ela não conseguiria. Assim somos nós. Como se a gente estivesse se afundando na lama, se afundando na areia malfeitiça e não conseguíssemos salvar sozinho. Aí Deus joga a corda. Aleluia! E essa corda é Jesus. Essa corda é Jesus. Se agarra a Jesus, se agarra ao nome dele, se agarra à história dele, se agarra ao que ele fez por nós. Ajoelhe-se em oração, peça a Deus ajuda. Mostra interesse, Senhor, eu estou me afundando e sozinho eu não consigo. Em nome de Jesus, me ajuda. Segura nessa corda e ele vai te puxar para fora dessa areia malfeitiça, vai te puxar para fora dessa lama. E não só isso, depois que ele te puxar para fora dessa lama, ele vai te lavar. Aleluia! E depois que te lavar, vai te dar vestes novas. E a glória a Deus. E por final, vai te dar uma vida perfeita, porque é isso que a gente espera ter no céu, uma vida perfeita, onde não há desobediência, que nos leva à impiedade, que nos leva à maldade quando a gente se vê estar no fundo do poço. Lá não tem isso, lá não vai entrar desobediência, lá não vai entrar maldade, lá não vai entrar impiedade, porque lá o inimigo de nossa alma não trabalha. Glória a Deus por isso. Lá o inimigo da nossa alma não trabalha para influenciar a gente a desobedecer, a ser rebelde com Deus. Ele não tenta a gente. Aleluia, aleluia. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Deus chamou Abraão, Jacó, Isaac, José e muitos profetas, povo de Israel, povo judeu. E os judeus, os israelitas, são descendentes desses que Deus chamou. Deus amou Abraão, Deus amou Jacó, Deus amou Isaac, Deus amou José, Deus amou os profetas e, consequentemente, amou também a descendência deles. Deus me ama e Deus ama os meus. Deus te ama e Deus ama os teus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, parece que o amor de Deus se alarga cada vez mais. É um vínculo que vai se criando. É como o ser humano que tem convívio um com o outro. Não adianta a gente querer dizer que Deus ama a todos. Como é que eu posso dizer? É difícil dizer isso, mas sinceramente, a uns Deus ama demais. Porque mesmo que Deus não faça distinção de pessoas, mas tem pessoas que se aproximam de Deus com sinceridade, se aproximam de Deus com mais afinco, com mais interesse, com mais esforço. Tanto que na Bíblia, Deus falou para todo mundo ouvir a respeito de Jesus: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, para alguns, Deus fala dessa forma. Deus falou para o povo de Israel na época de Moisés: com ele eu falo face a face. Daqueles que se aproximam mais de Deus. O vínculo. Tá entendendo? Em vez de eu falar que o amor é maior, eu posso falar que o vínculo é maior. Para nós, ser humano, a gente, quando tem um vínculo maior com alguém, a gente diz: eu amo muito essa pessoa. Não é? Exatamente assim. Então Deus amou Abraão, Deus amou Jacó, Deus amou Isaac, Deus amou José. Os patriarcas, os primeiros da fé, que mostraram fé em Deus, que se aproximaram de Deus. Entendeu? Então Deus amou também os israelitas. Também amou os judeus. Assim como vocês
que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Tipo, Deus perdoou a gente, a nossa desobediência. Aí eles se tornaram desobedientes. Deus também vai perdoar a desobediência deles. Perdoa a gente a nossa desobediência, eles se tornaram desobedientes e agora Deus vai perdoar a desobediência deles. Pois Deus sujeitou todos à desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha a profundidade. Às vezes a gente se aproxima de Deus e conhece um pouco de Deus. É maravilhoso quando a gente lê uma parte da Bíblia e entende. A gente fica maravilhado. Maravilhado. Eu vi um vídeo esses dias de uma menina que estava muito feliz e emocionada e fez um vídeo dizendo que estava emocionada, porque quando ela leu Provérbios, e Provérbios trata da sabedoria como uma pessoa. A sabedoria clama nas praças, faz ouvir a sua voz, ou seja, a sabedoria, uma pessoa. Aí quando ela vem para João e consegue perceber no livro de João, no Evangelho de João, que quando se fala da sabedoria, se fala de Jesus Cristo. Aleluia! Eu, a sabedoria, agora imagina Jesus falando, ó, eu estou aqui, eu clamo nas praças, aquele que ouvia a minha voz. Sabe? Eu, a sabedoria, clamo. Valo mais do que ouro, valo mais do que prata. As palavras de Jesus valem mais do que ouro, do que prata. Porque o ouro e prata vai ficar aí. Muitos homens juntaram muito ouro e prata. Morreram. Levaram. Teve algum proveito depois da morte? Não, mas as palavras de Jesus têm proveito até depois da morte. Glória a Deus por isso. Porque as palavras de Deus valem mais do que ouro, do que prata. Mais do que ouro e mais do que prata. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Olha só, tudo de Deus é grande e é maravilhoso, insondáveis. Às vezes a gente tenta para estudar, para entender, mas é muita coisa e o ser humano não é capaz de entender tal quantidade de conhecimento, de sabedoria, do juízo de Deus, do que é justo. A gente tem noção de justiça, mas a noção de justiça de Deus vai além da nossa. Vai além da nossa. Esse dia eu estava pensando, às vezes a gente julga uma pessoa pelo passado dela. Pelo passado dela. A gente fica falando, não, essa pessoa aí, a pessoa fez isso, fez aquilo, agora quer ajuda? Fez isso, fez aquilo, agora está precisando de ajuda? Aí faz pouco caso porque ela teve um passado ruim. Aí vem Deus e faz diferente. Mesmo ela tendo tido um passado ruim, Deus a ama e cuida e salva. Nós todos somos pecadores, como a palavra acabou de dizer. Deus sujeitou todos à desobediência. Eu já fui desobediente, eu ainda peco. Por acidente, às vezes, por fraqueza, às vezes, tentando evitar, com certeza, pois eu quero me aproximar desse Deus tão amoroso, tão amável. Nós pecamos. Já estive na desobediência demais. Todos nós. Todos nós. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu para que ele o recompense? A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Hoje eu consigo dizer que amo a Deus e que estou aprendendo a amar cada vez mais. Mas antes disso, ele me amou. Quando eu me aproximei de Deus, foi porque ele se aproximou de mim primeiro. Mas quando eu me aproximei dele, não tinha esse sentimento
por ele. Eu tinha um respeito, eu tinha um medo, eu tinha uma necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o meu medo, meu respeito e minha necessidade me levou a me prostrar diante dele novamente, porque eu já me desviei do caminho. Graças a Deus que eu estou aqui hoje. Ele me amou primeiro. Ele me abraçou primeiro, ele tratou as minhas feridas, ele me lavou, ele me deu vestes novas, ele me deu uma promessa de que um dia vai voltar e me levar para onde ele está. É nessa palavra que eu me firmo, é essa palavra que vale mais do que ouro, do que prata. Aleluia, aleluia. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus por isso mais uma vez. Não esqueci, vamos ler Mateus. Vamos ler Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Para concluir com chave de ouro, uma das histórias mais lindas que eu conheço nos evangelhos. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Só que essa mulher não era judeia, essa mulher não era israelita. Era uma mulher de um povo pagão. E os povos pagãos adoravam demônios, cultuavam imagens, sabe? Então essa mulher era de um povoado pagão. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Manda ela embora, está gritando muito atrás de nós. Essa mulher pagã representa a gente. Não éramos povo judeu, não somos povo judeu, somos considerados anteriormente por eles como ímpios. Se por acaso tivéssemos nascido há 2000 anos atrás e não conhecêssemos a palavra, provavelmente estaríamos adorando imagens, estaríamos adorando deuses estranhos, estaríamos adorando demônios. Provavelmente. Quem não conhece a palavra, quem adora a imagem, quem adora essas coisas, não sabem. A grande maioria não sabe, alguns sabem que estão adorando demônios. Porque a palavra diz, um dos mandamentos, o segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Está indo de encontro à rebeldia, de encontro à desobediência, batendo de frente com os mandamentos de Deus. Primeiro Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Segundo mandamento. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E assim vai. Ou seja, quem adora a imagem de escultura está batendo de frente com rebeldia, com desobediência às palavras de Deus. Pare com isso. Pare com isso, volte do zero. E se você está tão aprofundado nisso, nessa religião, busque libertação. Se aproxime de quem prega a palavra, fala comigo, fala com o pastor, fala com o irmão, vá numa igreja. Eu quero conhecer a palavra, eu quero ser liberto dessas coisas, eu quero parar de adorar a imagem. Eu quero quebrar as alianças com os demônios, eu quero quebrar a aliança com o inferno. E a oração do justo surte muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. E Deus nos capacitou para sermos sacerdotes. O que é sacerdote? O sacerdote ora pelo povo, ora pelo perdão, ora pela misericórdia. Jesus nos capacitou para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Mesmo que a gente toque em coisa ruim, essa coisa ruim não nos fará mal se a gente tocar com fé ou com inocência. Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Mais uma vez, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus respondeu à mulher:
Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, não é certo eu tirar dos meus para dar para vocês. Mas olha o que ela disse. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, nem que seja um pouco. Nem que seja um pouquinho, Senhor, que eles não querem. Nem que seja um pouquinho que eles deixam cair. Então eles rejeitaram Jesus. E o evangelho veio todo para a gente. É claro que eles vão ser salvos, é claro que Jesus vai alcançar eles. Mas vamos aproveitar. Aquela mulher cananeia, ela queria pelo menos a migalha, porque a filha dela estava sofrendo, endemoniada. Mas em vez de migalha, Deus nos deu muito. Deus nos deu muito, que é o Espírito Santo, sem medida. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. E esse é o melhor momento da minha vida. A cada momento que eu sinto a presença do Espírito Santo, esse é o momento da minha vida. É aquela presença que eu falo assim: Senhor, não passa, Senhor, não passa, Senhor, não passa, continua. É o melhor momento. Então não foi migalha que ele deu para a gente. A migalha seria o suficiente, como essa mulher falou. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ele nos deu a plenitude. Ele nos deu o Espírito Santo sem medida, com generosidade. O que significa sem medida? Meu filho, chega à mesa, come o que você quiser. O que significa sem medida? Abre a blusa assim, abre os bolsos, traz bolsa, traz vasilha, que eu vou te dar o Espírito Santo sem medida. Aleluia, e não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Ele respondeu para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. E no mesmo instante a sua filha foi curada. Você está me ouvindo? Creia nesta palavra e eu profetizo. No mesmo instante sua filha vai ser curada. No mesmo instante seu filho vai ser curado. No mesmo instante a sua família vai ser restaurada. Creia somente. Creia. Coloca a palavra no seu coração. Porque com o coração a gente crê para a justiça. Com a boca a gente confessa para a salvação. Aleluia. Glória a Deus por isso mais uma vez. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima vida diante de Jesus. Se necessário, se ajoelhe. Vá chorar aos pés de Jesus como essa cananeia. Mas, Senhor, mesmo que seja um pouquinho, que no final das contas ele vai falar assim: traga vasilhas, o máximo de vasilhas que você puder, porque eu vou derramar o Espírito Santo sobre a sua vida sem medida. Não vai ser migalha, vai ser sem medida. Em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo.